eu ver meu cronômetro depois? Vou botar agora de uma vez. Uhum. Você ouviu o comecinho da vinheta aqui? Aham, Fez, né? ouviu. Vou botar de uma vez. Legal. TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, queridos, graça e paz, bom dia! Programa Pão da Vida com o pastor Adilson Malaquias, mais uma semana aqui, trazendo uma palavra de Deus ao seu coração, nesse domingo maravilhoso. Hoje é domingo, hoje é culto de ação de graças, né? Então você é o nosso convidado para estar conosco, almoçando conosco, ali na Igreja Metodista Internacional, no Retiro, Rua Doutor Hermogênio Silva, 195. A partir das 10 horas da manhã nós temos o nosso culto. Então vem estar conosco, participa do culto, depois vamos almoçar juntos, vamos nos confraternizar e agradecer a Deus, né, por tudo aquilo que Ele tem feito e fez durante todo esse ano. Se nós estamos vivos, agradeça ao Senhor, né? Quantas situações nós passamos esse ano, situações até de morte, mas o Senhor nos livrou. Louvado seja o nome do Senhor. Então, querido, seja grato a Deus. É interessante que essa semana eu fiz uma postagem, eu fui ao médico e eu fiz uma bateria de exame cardiológico e o médico falou que eu, graças a Deus, estou muito bem. Meu coração está como um coração de jovem. E eu, claro, né, primeira coisa é agradecer sempre a Deus. Mas eu fiz lá uma postagem agradecendo todas aquelas pessoas, né, que têm sido incentivadoras, aquelas pessoas que têm trabalhado ao meu lado para que eu chegue a esse resultado. Então, queridos, seja grato ao Senhor. Você tem esse hábito de ser grato, né, de agradecer aquela pessoa que te serve lá na padaria, aquele cafezinho, aquele atendente. Sei que ele está ali, né, que tem um salário, né, ele tem um salário, então aquilo ali é uma obrigação dele, mas seja grato, agradeça a ele, fala obrigado por você estar aqui me servindo. Isso faz tão bem para aquela pessoa que escuta uma frase dessa. Obrigado. Queridos, seja grato a Deus. Essa semana eu trouxe aqui uma mensagem. Tiago, você pode pegar a sua Bíblia aí, abra sua Bíblia, Tiago capítulo 2, versículo 17. E Tiago, né, meio irmão de Jesus, segundo os historiadores, Tiago ele traz uma mensagem, né, que a princípio, né, a carta de Tiago é uma carta universal. Ela é uma carta que ela é para todas as igrejas. Ela não foi direcionada para uma igreja, mas principalmente aquelas pessoas que estavam dispersas, aquelas pessoas que estavam sofrendo perseguições e tiveram que sair de Jerusalém e ir para outras cidades. E devido ao cristianismo, houve grandes perseguições naquela época. E Tiago, ele escreve essa carta direcionada a todas essas pessoas. Mas o interessante é que nós também observamos que essa carta, ela, mesmo sendo uma carta universal, ela foi direcionada para alguns tipos de pessoas, com algumas características. E nós vamos estar estudando isso hoje, né? Eu quero até fazer um estudo com você nessa mensagem. E eu gostaria que você prestasse muita atenção. Pega aí uma caneta, pega um lápis e anote, vai anotando, né? Vamos aprender juntos, vamos, né, buscar conhecimento juntos, porque isso traz edificação para a nossa vida, principalmente quando nós falamos da palavra de Deus. Queridos, a palavra de Deus é algo fundamental, é importantíssimo. Da mesma forma que nós nos alimentamos para que possamos ter um corpo físico bom, uma saúde boa, você precisa ter uma saúde espiritual boa. Então, pegue a sua Bíblia, carta de Tiago, capítulo 2, versículo 17. Diz assim: assim também a fé por si só, assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras,
está morta. Interessante que Tiago fala aqui que a fé sem obras é morta. E como é que nós podemos entender isso? O que seria essa obra da fé? Interessante que aqui que ele não fala, né, que se você não fizer a obra, você vai perder a salvação. Ou você vai ganhar a salvação. Não, ele não está falando sobre isso. Ele está falando sobre a morte da fé. Né? Porque, queridos, nós como cristãos, né, nós dependemos da fé. Eu tive uma experiência muito legal essa semana sobre isso. Eu conversava com um rapaz que trabalha conosco lá no Sal para a Terra, e a gente estava ali conversando no carro sobre fé, né, sobre milagres, sobre o sobrenatural de Deus. E naquele percurso, de repente, o telefone, o celular dele toca. E ali foi uma notícia de um milagre. E ele ficou assim maravilhado, ele até questionou, perguntou, mas como é que pode isso? Não se sabe como, mas ele recebeu um milagre, ele recebeu uma bênção. Algo que ele nunca esperava mais, ele achou que já estava perdido. E o Senhor o abençoou. Então, queridos, nós somos pessoas que somos motivados, nós caminhamos pela fé, por aquilo que nós cremos e não por aquilo que nós vemos. Nós cremos na palavra de Deus, ela é a verdade, ela não é uma verdade, entre tantas verdades. Não, ela é a verdade. Jesus falou que ele é o caminho, a verdade e a vida, ou seja, fora de Jesus, você só vai ter verdades humanas, verdades, né, que não são universais, verdades que são relativas, que servem para um, para o outro não. Mas a verdade de Cristo, a verdade de Deus, a verdade da Bíblia, ela é universal e ela é realmente a verdade. Então, queridos, Tiago, ele traz esse questionamento, né? Se você não faz a obra, é porque a tua fé está morrendo, ou você não tem fé. Porque no momento, queridos, que você adquire fé, no momento que você entrega a sua vida a Cristo, no momento que você aceita o Senhor como Salvador, você automaticamente começa a fazer obras da fé, ou seja, você começa a ver o sobrenatural na sua vida. Você começa a enxergar com olhos espirituais. Você começa a ter ouvido uma audição espiritual do sobrenatural de Deus. Interessante que aqui o povo daquela época, né, o povo que foi escrito aquela carta, né, que é para nós hoje também, ela serve para os nossos dias, eles eram um povo que eles estavam, né, com algumas crises com relação à sua identidade como cristão. E como é que nós vemos isso? Vamos ler. Tiago capítulo 1, versículo 2 diz assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. É lógico que nós pensamos, né, que se Tiago ele está escrevendo, motivando as pessoas a estarem alegres, é porque elas estavam tristes. É porque elas não estavam sabendo lidar com as aprovações, com as lutas, com as adversidades. Entenda, existe provação, tentação e pecado. Deus nunca vai te provar para você pecar. Nunca. Tiago fala isso, que Deus não tenta ninguém. Porque a tentação é do diabo. O diabo, ele sempre vai criar uma situação para você pecar, para você cair, para você se distanciar de Deus. Isso é tentação. E provação? Provação não. Deus, ele muitas vezes, ele permite algumas coisas acontecer para nos fortalecer, para que nós possamos crer. Eu tenho muitas experiências com relação a isso. No domingo passado eu preguei na igreja, ainda eu falei sobre isso, né? Que muitas vezes Deus passou pela minha vida ou permitiu algumas situações que não foram fáceis. Mas eu sei que todas elas eram para o meu crescimento, era para o meu fortalecimento. Então, queridos, entenda bem, né? Deus, ele não tenta ninguém. Agora, e o pecado? Queridos, muitas pessoas eles estão vivendo o pecado. Sabe que aquilo que eles estão vivendo, a atitude que eles estão tendo está errada, mas não abrem mão. Eu falo que há pessoas que utilizam o pecado como um bichinho de estimação, né? Massageando o seu ego, coloca no colo, meu pecadinho gostoso.
e vivem uma vida de transtorno, vivem uma vida de insegurança, vivem uma vida de tristeza. Por quê? Porque elas estão no pecado e elas sabem que é pecado. Muitas vezes elas, quando questionadas, elas, não, eu não estou errado. Mas, queridos, nós temos o Espírito Santo. Ele fala o nosso coração. E geralmente fala quando nós estamos ali no nosso silêncio, no nosso quarto, ou naquele momento, né, que estamos sozinhos. O Espírito Santo de Deus fala. Ele traz à sua mente. Então você precisa hoje fazer uma avaliação. O que eu estou passando? Será que é pecado? Estou sendo tentado ou estou sendo provado? Mas aqui, dentro desse contexto, nós vemos que Tiago ele fala de provação. Então era uma situação que, por algum motivo, Deus estava permitindo acontecer na vida daqueles cristãos. Querido, Deus ele permite acontecer algumas coisas. Ele quer te tornar mais forte, ele não quer te matar, mas ele quer te fortalecer. Ele quer mostrar que ele é Deus. Queridos, eu passei momento no início lá do meu ministério, momentos muito difíceis. E momentos financeiros, mas ali Deus, ele se manifestou de uma forma sobrenatural. Deus permitiu que aquilo acontecesse, para que ele, né, se revelasse a mim e para que eu conseguisse entender que existe um Deus soberano, existe um Deus maravilhoso, existe um Deus que abre portas e fecha portas, que está no controle de todas as coisas e eu não estou no controle de nada. Nós não temos o controle de nada, queridos. Entenda bem isso. Quantas vezes nós projetamos o nosso dia, projetamos a nossa semana, mas alguma coisa acontece que você não consegue concluir os seus projetos. Então entenda isso, você não tem controle, quem tem controle é Deus, é Ele que controla todas as coisas. E nós vemos aqui que Tiago, ele busca, né, através dessa carta, trazer algumas correções. E olha só o que diz aqui em Tiago, capítulo 1, versículo 3. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Interessante que uma das características da pessoa imatura é a falta de perseverança. Interessante que hoje, né, a maturidade ela não tem nada a ver com a idade. Ela tem a ver com os conhecimentos e atitudes que nós temos ao longo da nossa vida. E quantas pessoas que nós conhecemos hoje que são imaturas? Na sua atitude, no seu pensamento, na sua ação. E pessoas, às vezes, com 30, 40, 50, 60 anos, mas imaturos. Continuam agindo como criança. E uma das ações seria essa, a falta de perseverança, querido. Nós precisamos aprender a perseverar. Então nós vemos que os leitores dessa carta, né, eram pessoas, né, eu acredito que alguns deles, não todos, mas pessoas que não estavam perseverando. Queridos, persevere, acredite, ore até que o milagre aconteça. Entenda que as coisas não acontecem no meu tempo, no seu tempo, mas é no tempo de Deus. Mas o nosso papel é continuar clamando, é continuar orando, é continuar insistindo até que o milagre aconteça. Isso é fé, isso é obra da fé. Então nós vemos aqui que uma das características daqueles leitores eram pessoas que não perseveravam, pessoas imaturas. Queridos, não, nós precisamos amadurecer. Deus, quando ele criou o primeiro homem, ele não criou uma criança, um bebê. Ele criou um homem, um homem. E é o que o Senhor ele quer fazer comigo e com você. É chegar à estatura de varão perfeito, com um entendimento das coisas espirituais e materiais. Mas para que você entenda, né, o contexto natural, você vai precisar entender o contexto espiritual. Continuando aqui, abra sua Bíblia aí. Vai lá, segue comigo. Tiago, capítulo 1, versículo 5 diz assim, aliás, versículo 3, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, versículo 4, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma.
Uma das características, querido, de pessoas, né, como eu falei, né, é a imaturidade, mas isso também se chama autossabotagem. É algo que tem falado muito nos dias de hoje. Pessoas que se sabotam todo o tempo. Né? Pessoas que, né, começam um projeto e daqui a pouco param, se paralisam. Então, queridos, Tiago ele escreve para essas pessoas que estavam se sabotando. Mas ele também escreve para um outro tipo de pessoas, com outras características. Olha só o que diz versículo 5, capítulo 1, Tiago, capítulo 1, versículo 5. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que todos dá livremente, de boa vontade, e será concedida. Pessoas com falta de sabedoria. Deus criou o homem inteligente. Nós temos inteligência, mas sabedoria, ela vem de Deus. Porque sabedoria, queridos, ela está num contexto de nós termos um discernimento, discernir, saber a hora de falar, a hora de se calar, saber a hora de tomar alguma atitude, saber a hora, né, de falar algo, né, de talvez mais firme, mais duro com aquela pessoa. Então, queridos, sabedoria. Eu não sei, talvez está nos faltando sabedoria para lidar com algumas coisas. A Bíblia fala, interessante, né, que a mulher calada, ela é aquela que vai ganhar o seu lar, é aquela que vai fazer diferença dentro do seu lar, porque ela ganha no silêncio. Mas as suas atitudes fazem toda a diferença. Isso é sabedoria. E quantas vezes, queridos, nós falamos, mas o nosso comportamento, as nossas atitudes, elas não estão de acordo com aquilo que nós falamos. Então, muitas vezes eu preferi ficar calado, mas ter atitudes corretas. Sabedoria, discernimento. Né? Saber que há momentos da nossa vida que nós passamos por luta, passamos por adversidade, nós não estamos livres disso. Mas saber que em todas elas o Senhor está conosco. É Ele que nos guarda. É Ele que nos abençoa. Então, queridos, aqui havia pessoas que não tinham discernimento. Pessoas que estavam lhe faltando sabedoria. E Tiago, ele fala, né? Se você não tem sabedoria, peça a Deus. Peça ao Senhor. No versículo 6, Tiago diz assim: peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Pessoas que duvidam, pessoas que ora estão motivadas, horas estão desmotivadas. Não sei se você já ouviu a frase, né? Cristão elevador. Uma hora está lá em cima, outra hora está lá embaixo. Pessoas que estão sempre em dúvida. Será? Será? Será que vai acontecer? Será que o milagre vai acontecer na minha vida? Será que o dia hoje vai ser bom? Queridos, não pode ter dúvida. Você já tem que levantar de manhã e olhar para o espelho e falar: Senhor, hoje o dia vai ser especial. Hoje o dia vai ser maravilhoso. Eu tenho o hábito de sair pela rua dando bom dia a todas as pessoas. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. E eu sei que esse meu bom dia está fazendo bem àquela pessoa que está ouvindo, mas também está fazendo bem a mim. Porque está dizendo para mim que o meu dia vai ser bom. Então, queridos, não duvide. Não duvide do que Deus tem para fazer na sua vida, na sua família, nos seus negócios. Creia no Senhor. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus é Deus. Ele está no controle de todas as coisas. E naquele contexto, nós vemos que aqui havia pessoas que estavam duvidando. Em Tiago capítulo 1, versículo 8, fala assim: e alguém que tem mente dividida e instável em tudo o que faz. Querido, mente dividida. Pessoas que estão em cima do muro. Pessoas que ainda não criaram uma identidade. Pessoas que, eu vi muito tempo falar que era crente agente secreto. É um cristão agente secreto. Não diz que é cristão. Né? Por quê? Porque às vezes faz algumas coisas de errado. Peca, erra. Então, ora está na presença de Deus, ora está fora.
da presença do Senhor. Então ainda não criou uma identidade, ainda não entendeu que você, queridos, você é especial para Deus. E ser santo é ser separado. E o Senhor, Ele te separou para um propósito. O Senhor, Ele tem te separado para um propósito, mesmo que você não saiba qual. Mesmo que você não entenda. Tem uma história. Diz que um anjo, ele chegou num determinado lugar ali, tinha um muro, e tinha ali o diabo. Diz que o diabo, ele rolava no chão e ria muito, ria muito, ria muito. E o anjo começou a questionar ele, por que você está rindo tanto? O que está acontecendo? E ele continuava rindo. E quando o anjo olhou para aquele muro, ele viu um homem andando em cima do muro. E o diabo continuou rindo, continuou rindo. E depois de um certo tempo, o diabo respondeu ao anjo. E o diabo disse assim, sabe por que eu estou rindo? Porque quem construiu aquele muro sou eu. Queridos, muitas vezes nós estamos andando em cima de um muro que o diabo criou. Muitas vezes, queridos, nós somos aquele que torcemos para aquele que ganha. Não, nós precisamos ter uma identidade. Nós temos que vestir uma camisa. Nós precisamos saber quem nós somos em Cristo Jesus. Então, queridos, reflita sobre isso nesse dia. Quem é você em Cristo Jesus? Será que você hoje está vivendo em cima do muro? Ora está na presença de Deus, ora está fora da presença do Senhor, ora está vivendo uma vida em santidade, ora está vivendo no pecado. E você pode ter certeza que o único que está aplaudindo, o único que está se alegrando com as atitudes que você está tendo é o diabo. Ele está sorrindo. Mas Deus não. Deus, ele está entristecendo. Por quê? Porque, queridos, como é difícil ver um filho, uma pessoa que nós amamos, sendo destruída ou andando em caminhos ruins. Então, pense sobre isso. Mas qual é a solução, então? Pastor, qual é a solução? Não basta ser ouvinte, tem que ser praticante. Olha só o que Tiago, capítulo 1, versículo 22 diz. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. Queridos, seja praticante da palavra. Viva a palavra de Deus. Eu sei que não é fácil. Nós temos que mudar, às vezes, a nossa conduta, o nosso ambiente de amizade. Talvez há algumas situações que te geram prazer, mas é pecado. E você vai ter que abrir mão. Sim, por quê? Porque Deus, ele quer que você tenha uma saúde espiritual de excelência. Não só física, mas espiritual. Então, vamos ouvir aqui Tiago, a orientação dele. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes. Porque senão nós vamos estar enganando a nós mesmos. Nós achamos que, sabe aquela frase que diz que nadei, nadei, morri na praia? Quantas pessoas estão assim? Pessoas que nadam, nadam, nadam e morrem na praia. Por quê? Porque não praticou a palavra. Até ouviu, até escutou, até entendeu, mas não praticou. E, querido, se você não praticar, é como se você tivesse uma habilitação, mas não sabe dirigir. Não adiantou nada. Você não tem a prática. Então, pratique a palavra do Senhor. Faça dela realmente o manual da sua vida. Tiago também fala que nós precisamos perseverar. Olha o que diz aqui em Tiago, capítulo 1, versículo 25. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Queridos, persevere. Pastor, mas ainda não aconteceu. Persevere. Pastor, mas está difícil. Persevere. Pastor, mas eu preciso de um milagre para agora. Querido, persevere. Persevere. Perseverança. É o que o Senhor ele espera que nós venhamos ter. Perseverar, acreditar, esperar o tempo do Senhor, fazer a nossa parte. E, querido, aquieta-te o teu coração. Deus é Deus. Ele é o maior interessado
para que o milagre aconteça na sua vida, na sua casa, na sua família. Então aquiete teu coração, mas persevere na presença do Senhor. Seja tardio no falar. Tiago capítulo 1, versículo 26 diz: se alguém se considera religioso, mas não refreia sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor nenhum. Cuidado. Nós precisamos tomar um cuidado muito grande. Eu uso uma frase, né? Que quem fala pouco, erra pouco. Quem fala muito, erra muito. E Salomão já dizia assim, Provérbios 10, 19. Quando suas muitas palavras, o pecado, quando são muitas as palavras, o pecado está presente. Mas quem controla a língua é sensato. Queridos, cuidado com o que você fala. Eu vejo pessoas, às vezes, se perdendo por palavras. É interessante que, às vezes, você lança uma palavra, mas depois, para você consertar aquilo que você falou, é muito difícil, é muito doloroso. Porque muitas vezes você vai ter que pedir perdão, mesmo estando certo. Mas se você quiser a paz no teu coração, você vai ter que pedir perdão. Então, cuidado com o que você fala. Quantas vezes eu vi pessoas agredindo a outra com palavras e depois precisou daquela pessoa. Quantas vezes eu vi marido falando mal da esposa, esposa falando mal do marido, e hoje estão juntos. Cuidado com o que você fala. Né? A ferida na alma, ela tem resultados terríveis. E muitas vezes a ferida na alma, ela só cresce, porque nós falamos o que nós não devemos. Então, seja tardio no falar. Antes que, né, você pronuncie as palavras, faça uma reflexão, pense, ore. Fala, Senhor, será que é isso mesmo? Será que é essas palavras que eu preciso usar? Será que eu vou ofender? Será que eu vou magoar? E uma frase que eu aprendi: verdade sem necessidade é pura maldade. Então eu não sei como você age, não sei como é que são as suas atitudes, mas eu preciso entender que você tem usado de sabedoria. Vamos orar? Senhor, nesse momento, ó Deus, eu quero agradecer primeiramente por essa oportunidade. Porque quantas pessoas, ó Deus, não somente aqui na cidade de Petrópolis, mas em outras cidades vizinhas e tantos lugares ao redor do mundo têm assistido esse programa. E essa palavra, Deus, tem sido vida para eles. Tem sido pão, tem sido alimento para essas pessoas que têm ouvido. Peço ao Senhor, ó Deus, que nós possamos refletir mediante tudo aquilo que nós aprendemos hoje. E eu creio, ó Deus, que se nós formos praticantes, perseverantes, e se tivermos sabedoria no falar, nós já estamos praticando as obras. Por quê? Porque nós acreditamos nas orientações dadas pelo Senhor. Então, Pai, nos fortaleça, nos abençoe. Derrame sobre nós a Tua graça, a Tua misericórdia. Senhor, em nome de Jesus, que nós possamos nos tornar pessoas melhores a cada dia para nós mesmos. Para que nós possamos, ó Deus, ter paz no Espírito. Para que nós possamos, ó Deus, alcançar os nossos objetivos. E se existe alguma dessas qualidades que eu falei aqui nesse dia, ó Deus, que nós possamos ser transformados pelo Senhor. Que nós possamos fazer uma análise, fazer uma avaliação, se nós realmente temos tido esses comportamentos. E pedirmos a Ti, Senhor, me ajuda, eu preciso mudar. Eu preciso de uma transformação, eu preciso de uma mudança. E eu tenho certeza que o Senhor Jesus, Ele está entrando na sua vida, na sua casa, para transformar e te dar um ano de 2023, um ano poderoso, um ano abençoado, onde as portas se abrirão, onde você conseguirá levantar dessa cama, você vai andar, você será curado em nome de Jesus. Queridos, nós estamos encerrando o programa. Quero agradecer a audiência, quero agradecer a todos vocês que têm compartilhado esse programa. Eu encontro muitas pessoas nas ruas que falam, ó, pastor, eu estou assistindo lá o programa. Então, que Deus possa abençoar a cada um de vocês grandemente. Compartilhe, dê o seu like lá no YouTube, né? Isso é muito importante para a gente saber quantas pessoas estão assistindo, se realmente tem sido um programa relevante para vocês.
Então, que Deus abençoe, tenha uma semana, assim, maravilhosa na presença do Senhor. E se você quiser estar conosco hoje, né, no nosso culto, às 10 horas, ali na rua Dr. Hermogênio Silva 195, Retiro, vem estar conosco. Temos ali hoje um culto maravilhoso, um culto de ação de graças. E logo depois um almoço. Venham almoçar comigo. Um grande abraço, Deus abençoe, tenha aí um excelente domingo, em nome de Jesus. Amém.